João, capítulo de número 6, e o versículo, eu quero ler com você primeiro, o versículo de número 60. João 6, 60. Aleluia. Que diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. Aleluia, meu Deus. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Agora leia comigo o versículo de número 6. João 6, 66. Diz assim: aleluia. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Amém, queridos? Fique à vontade e ouça a palavra de Deus nessa noite. Eu estava meio preocupado, hoje é Páscoa, né? E eu falei, o pastor Alan tinha falado para mim assim, pregar sobre Páscoa, e o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, e eu disse: Espírito Santo, se o Senhor quer que eu pregue esta palavra, o Senhor vai tocar no coração do pastor Alan. E hoje lá na casa do pastor Robson, ele disse: missionário, prega o que Deus colocou no teu coração. Eu falei: Deus é fiel, Deus é fiel. Queridos, eu quero ministrar nesta noite sobre 3 tipos de crente. E eu quero que nós venhamos a refletir em que classe desses 3 tipos de crentes nós estamos. Amém. Nós estamos nos identificando. Eu quero pregar hoje sobre 3 tipos de crente: o crente ocasional, o crente multidão e o crente discípulo. E eu quero começar nessa noite falando sobre o crente ocasional. Creio que não é o seu caso. Queridos, o crente ocasional, ele não tem um mínimo de compromisso com Deus. O crente ocasional, ele não se importa com a obra de Deus. O crente ocasional, ele vai à igreja quando dá, ele oferta quando sobra, ele ora quando ele está precisando de Deus, ele vai à igreja quando ele está necessitado de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu tenho que ir para a igreja porque as coisas não estão dando certo para mim. Eu tenho que ir à igreja porque eu estou desempregado. Eu tenho que ir à igreja porque a coisa lá em casa não está bem. Eu espero que nós nunca venhamos a nos tornar crentes ocasionais. Eu gostaria que você refletisse sobre esta palavra. E eu quero que você abra comigo no livro de Atos, no capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 11. Eu não vou ler, mas eu quero que você marque na sua Bíblia. E aí nós podemos ver o exemplo de 2 crentes ocasionais. O primeiro, chamado Ananias. O segundo, ou a segunda, chamada Safira. Queridos, o crente ocasional, ele não está preocupado com a obra, ele está preocupado muitas vezes em aparecer. Ele está preocupado em subir em um púlpito para mostrar que canta bonito. Ele está simplesmente preocupado em ir à igreja quando tem alguém de fora, quando vem um pregador de fora, ou muitas igrejas quando tem um cantor famoso que foi anunciado que ele vai cantar, então o ocasional se manda para lá, para a igreja. E Ananias, eu posso entender que ele era um crente ocasional, porque a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante, e lá no capítulo 4, versículo 32 em diante também, a Bíblia diz que os irmãos, eles viviam em comunhão. Tudo que eles tinham eles não consideravam seus, propriamente dito,
mas era tudo em comum. E talvez Ananias, para se aparecer diante de Pedro, ou para se aparecer diante da igreja e dizer, eu também faço isso, eu também ajudo as pessoas, ele chega com Pedro e promete vender um terreno e dar o dinheiro para a igreja. E assim ele faz. Ele vende o terreno, mas ele não leva o dinheiro que ele havia prometido. Queridos, você não é obrigado, preste atenção, você não é obrigado a dar oferta. Você não é obrigado a, digamos assim, o pastor Alan precisa, por exemplo, vai comprar um microfone. E aí ele pede uma contribuição. Você não é obrigado a fazer isso. Você faz por amor. Mas se você faz, você não precisa tocar trombeta. O crente ocasional, irmãos, o crente ocasional, ele está mais preocupado em aparecer. Ele está mais preocupado em se mostrar. E Ananias, acredito eu, que estava com esta motivação. Eu conheci um homem, irmãos, que esse homem eu achava tão lindo. Ele dava cesta básica na casa dos irmãos. Ele, toda vez que nós precisávamos levantar alguma oferta para ajudar em alguma coisa na igreja, ele levantava a mão e dizia, eu vou ajudar. Eu achava aquilo lindo, irmãos. Eu congregava numa igreja, em uma igreja que trabalha com células. E aquele homem, todas as vezes que ele estava lá, ele fazia questão de dizer que ele ia dar o lanche da quarta-feira. E que ele ia dar o lanche sozinho. Eu achava aquilo muito lindo, irmãos. Eu falava, meu Deus, esse homem tem um coração muito bom. Mas eu descobri algo. Sabe o que eu descobri? Um dia, ele chamou eu e outro irmão. E ele pediu para nós assinarmos um documento. E é claro, eu não enxergo, eu pedi para ler que documento ele queria que eu assinasse. E o documento que ele queria que eu assinasse era dizendo que eu era diretor de uma escola e que eu estava recebendo toda a merenda daquela escola. Sabe para quê, irmãos? Para ele levar para casa, para ele sair distribuindo e dizendo que ele era bom, e dizendo que ele ajudava, e dizendo que ele fazia boas obras. O crente ocasional, irmãos, faz isso. Mas você não é crente ocasional. Eu creio que esta igreja não tem crente ocasional. E se tiver hoje, vai mudar de ideia. O crente ocasional, irmãos, ele está com Deus, está com Jesus, até enquanto é conveniente para ele. Até enquanto é conveniente. Enquanto nós vimos aqui, irmãos, Jesus ensinando, e Jesus dizendo que ele era o pão da vida, e ele dizendo aquelas pessoas, ele disse, diferente dos antepassados de vocês, diferente do pão que os antepassados de vocês comeram, lá no deserto eles comeram e morreram. E Jesus disse que diferente dele, diferente daquele pão que eles comeram, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E hoje à noite, se você se alimentar bem deste pão, você vai sair daqui com a sua alma, o seu espírito saciado. Você vai sair daqui revigorado, restaurado, renovado, porque Ele é o pão da vida que desceu do céu. O crente ocasional, irmãos, ele só vai para a igreja quando é conveniente. Eu lembro de um pastor, não vou citar o nome, e vocês devem saber, de um pastor que recebeu uma oferta de 100 mil reais, e que depois foi descoberto que esses 100 mil reais era de uma pessoa que está envolvida no Lava Jato. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Quem sabe esta pessoa não era um crente ocasional. Eu vou dar 100 mil reais? Talvez ele até tinha consciência do que ele tinha feito. Eu desviei um dinheirozinho lá, uma verbinha lá, eu vou dar 100 reais, eu vou comprar Jesus. Eu vou comprar Jesus, eu vou dar 100 mil na obra, e aí Jesus vai livrar de eu, de repente, ir para a cadeia. O crente ocasional age assim, irmãos. O crente ocasional, ele negocia com Deus. O crente ocasional, e o que tem de crentes ocasionais por aí, irmão? O crente ocasional, ele não congrega mais, ele vai na igreja de vez em quando.
De mês em mês, 30 dias é dia, é Santa Ceia. Eu vou lá tomar Santa Ceia. O crente ocasional, irmãos, você pergunta para ele onde você congrega. Aí ele fala assim, claro, vamos aqui, não vamos generalizar, né? Existem pessoas que hoje estão congregando através dos nossos cultos até da internet, porque não estão se identificando com muitas igrejas que hoje têm gerado crentes ocasionais e crentes multidões. Mas muitos irmãos dizem assim, irmão, você congrega onde? Eu congrego na minha casa. Eu oro lá em casa, eu leio a palavra. Irmãos, mas o escritor aos Hebreus disse em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, não deixeis de congregar, como é costume de alguns ou de muitos. O crente ocasional já não congrega mais. O crente ocasional, irmãos, ele não tem compromisso. Ele não tem compromisso com a sua igreja local. Ele vai ali, ele vai acolá. É o que o pessoal chama de crente macaco. Vive pulando de galho em galho. E, irmãos, eu costumo dizer que o crente ocasional, ele não se alimenta de uma comida saudável, porque o que tem de comida estragada por aí, meu irmão, o que tem de alimento estragado sendo dado para as pessoas, não está no gibi. Irmãos, o crente ocasional, ele não tem compromisso com a sua igreja local. Ele vem à igreja quando dá. Ele não avisa o pastor. Ele sai por aí, batendo perna por aí, ele participa de uma campanha ali, outra campanha acolá, ele vai numa igreja ali, noutra igreja acolá, e se o pastor reclama, e se o pastor fala com ele, e se o pastor chama a atenção dele, ele já não vai mais à igreja. Já não ia mesmo, agora mesmo é que eu não vou. O crente ocasional, irmãos, ele tem atitude de Ananias, ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso com os irmãos. E Ananias chega lá, e ele leva o dinheiro, vendeu o terreno. Ele não era obrigado a dar todo o dinheiro, mas ele prometeu, e uma vez que ele falou, ele ficou preso pela sua palavra. Por isso é que a Bíblia diz que a palavra do crente deve ser sim, sim, e não, não. E o que passar disso é de procedência do diabo. Então, irmãos, Pedro chega com Ananias e fala assim, vendeu, ele está aqui o dinheiro, vendi por tanto. E aí Pedro confirma, você vendeu por tanto? Vendi. Mentiu. O crente ocasional, mentir para ele é normal. De repente, alguém bate na porta, ele está devendo uma conta, ele fala para o filho, vai lá e diz que papai não está, filho. Aí o menino chega lá e diz, olha, papai mandou dizer que ele não está. Foi pior, né? Queridos, o crente ocasional, ele não tem compromisso com a palavra, ele não tem compromisso, ele não quer se santificar, ele só busca Deus quando ele está no sufoco. E aí Pedro falou, você vendeu por tanto? Ele disse, eu vendi. E aí Pedro disse, por que você mentiu? Você não mentiu para mim, mas você mentiu ao Espírito Santo. E Pedro disse, apontou para ele e disse, e ele caiu morto. Ele caiu morto, irmãos. Ele morreu. E por que ele morreu, irmãos? Porque ele não era um crente que não tinha compromisso. Por isso é que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, ele disse, se não tiver amor, ainda que alguém morra, ainda que você dê os seus bens, ainda que você morra queimado, perca a sua vida, mas se não tiver amor, não adiantou nada você fazer. E tem tanta gente por aí, irmãos, fazendo boas obras, mas não tem amor, é só para se mostrar, é só para dizer que faz. Lembram daquele, lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante, a Bíblia diz que um fariseu e um publicano e um fariseu, não é isso, pastor?
Isso mesmo. O fariseu chega lá para orar no templo e bate no peito e diz: Senhor, ainda bem que eu não sou igual. E aí foi citando. Queridos, nós temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos nos julgar melhor que os outros. Nós não podemos nos julgar melhor. Eu não sou melhor do que você só porque eu estou aqui no púlpito. Eu não sou melhor do que você só porque eu estou pregando a palavra. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas a Bíblia diz que o publicano, ele simplesmente disse a Deus: perdoa-me, Senhor, porque eu sou pecador. O crente ocasional, irmãos, ele não tem compromisso, ele vive de qualquer jeito. Ele faz como Ananias: quando der eu oferto. Queridos, vocês sabem que nós não falamos de dinheiro, nós não pregamos por dinheiro, nós não falamos sobre isso, mas é importante que você saiba e que eu saiba e que nós venhamos a cada dia nos conscientizar de que nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo. Em tudo. Em tudo, irmãos. Sabe, uma coisa que eu achei lindo no meu retorno para cá, de não ver aqui o pessoal, vamos tirar as ofertas, vamos dar os dízimos. Não precisa isso. O crente consciente, o crente que não é ocasional, ele sabe das suas obrigações. Ele sabe que a igreja paga aluguel. Ele sabe que o pastor... Irmãos, eu vou falar da nossa igreja. Eu estava em Brasília há alguns dias atrás, e o irmão me contou um testemunho de um irmão que congregava numa igreja, e esse irmão acabou o gás dele. E ele foi lá pedir ajuda para o pastor. Ele disse: pastor, acabou o meu gás. Eu vim aqui pedir para o senhor me ajudar. O pastor falou: irmão, aqui a gente não dá nada, aqui a gente só recebe. Que tristeza, irmãos. Que tristeza, sabe, que coisa horrível isso. E eu posso falar do meu pastor com conhecimento de causa. Eu sei que ele vive o amor. Eu sei que o dinheiro que entra na igreja é investido na obra. Eu sei disso. Eu tenho testemunhado isso, irmãos. Eu tenho testemunhado isso, eu preciso dizer isso para os irmãos. Antes de eu vir para cá, o pastor depositou R$150 na minha conta, para me ajudar a viajar. Por quê? Porque ele sabe que a obra, a gente que viaja precisa pagar passagem, precisa se alimentar. Queridos, o crente ocasional, irmãos, ele só faz a obra por causa de dinheiro. Ele só quer se aparecer, ele não tem compromisso. E Ananias era assim. Então eu quero convidar você a refletir nessa noite sobre esta palavra. Eu não ia pregar hoje sobre isso, eu ia pregar sobre Páscoa, mas o Espírito Santo me colocou esta palavra no meu coração. Você que está assistindo pela internet, coloque esta palavra no seu coração. Não seja um crente ocasional. Não seja. Existem pessoas que estão pregando que os templos não devem mais existir, que as igrejas não têm mais que se reunir nos templos. Irmão, isso não é bíblico. Isso está fora da Bíblia. O crente ocasional, ele vive pregando isso. Ele vive, sabe, levando essa ideia macabra, essa ideia do diabo, de que nós não precisamos mais nos reunir em templo. Jogando por terra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, de casa em casa, nas orações e também no templo. E também no templo. Então, irmãos, não se torne um crente ocasional. Não se deixe levar por essa doutrina que não é de Jesus, por esse ensinamento que não é do Senhor. Queridos, não é ligação não, tá, irmãos? É o despertador do celular. Queridos, o crente ocasional, ele faz como Ananias. Para se aparecer, ele fala assim: eu vou ajudar, eu vou fazer. Mas na hora, ele fecha o coração. Mas na hora, ele dá o pior.
mas na hora ele não se preocupa, ele não cumpre com aquilo que ele falou para Deus. E aí entra a Safira, não sabia de nada. E aí Pedro chega com ela e fala assim: vem cá, vocês venderam o terreno por tanto? Foi sim. Mas sabe o que eu acho interessante? Só voltando um pouco em Ananias, Pedro falou assim: o terreno não era teu? Era. Então depois que você vendesse, o dinheiro também seria seu. Era seu. Mas porque você mentiu. Porque você mentiu. Você não mentiu a homens, você mentiu ao Espírito Santo. Eis aí a porta os que vão te levar, ou seja, está aí os jovens que vão te levar para a sepultura. Queridos, não seja Ananias, não faça como Safira, não seja um crente ocasional. E aí a Safira chegou lá, e Pedro falou: vem cá, você venderam por tanto o terreno? Foi por tanto. Pedro falou: eis aí os que levaram teu marido, e eles te levarão também. E ela morreu. Ela também perdeu a vida, por quê? Porque ela seguiu o exemplo de Ananias. Não siga o exemplo dos crentes ocasionais. O crente ocasional, irmãos, ele não tem compromisso em ler a palavra, ele não tem compromisso em orar, ele não tem compromisso em jejuar, ele não tem compromisso com os irmãos. Não, eu estando bem, o resto que se vire para lá. Tendo comida na minha mesa, não estando faltando nada na minha casa, os outros que se lixem para lá. O pastor que se vire. O pastor Alan que se vire para comprar comida, para distribuir para as pessoas carentes. Eu tenho nada a ver com isso. Não faça isso, não deixe isso entrar no seu coração. Queridos, o crente ocasional, irmãos, ele só está com Jesus enquanto é conveniente para ele. E aqui está o maior exemplo. Estavam lá. E aí Jesus, pregando, falando, ensinando, eles disseram: não dá não, o que ele prega é muito duro. Para os crentes ocasionais, o verdadeiro evangelho não dá para ser seguido. Para os crentes ocasionais, esse negócio de morrer por causa de Jesus, isso é caretice. Esse negócio de sofrer por causa do evangelho, não. Jesus não morreu para a gente salvar, para a gente sofrer, não. Não. Jesus morreu para que eu tenha a melhor roupa, para que eu tenha o melhor terno, para que eu tenha a melhor casa, para que eu tenha o melhor carro. Essa é a ideia de um crente ocasional. Eu só vou procurar a igreja, eu só vou procurar Jesus porque eu estou cheio de problemas. Eu só vou orar ao Senhor porque eu não estou conseguindo resolver os meus problemas, então eu vou correr para Jesus. Mas quando Ele resolver, eu pego o beco, vou embora. Esse é o crente ocasional, irmãos. Não sejamos crentes ocasionais. Não sejamos crentes sem compromissos, cristãos sem compromisso. Agora eu quero ver com você o crente multidão. Crente multidão. Queridos, o crente multidão, ele é mais ou menos parecido com o discípulo. Ele é mais ou menos. Ele vem para a igreja com regularidade. Ele está nas programações com regularidade. Mas a motivação com a qual ele serve a Deus também é errada. Também é errada. O crente multidão, irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo de número 5. Aliás, capítulo 8, do versículo 9 ao 24. O crente multidão, ele tem também uma motivação errada em seguir a Deus. A Bíblia fala que houve um grande mover, e agora um homem chamado Simão, se não me engano, Simão, é isso mesmo, um mágico, um feiticeiro,
que era respeitado na cidade, as pessoas tratavam ele como se fosse um deus, é como se fosse o ditador lá da Coreia, né? É um pouco diferente porque ele não era autoridade, ele era simplesmente um feiticeiro. Mas tudo que ele falava, as pessoas tinham medo e ouviam o que ele dizia. Mas a Bíblia diz que ele abraçou a fé. Escute, ele abraçou a fé. O crente multidão, ele até abraça a fé. Mas o problema é que ele abraça de forma errada. E a Bíblia diz que ele vendo os discípulos orar, ele vendo os irmãos orar e impôs as mãos sobre os irmãos, eles recebiam o Espírito Santo. E aí ele pensou, uau! Foi falar logo para quem? Para Pedro, meu irmão. Falou, ei irmão, ofereceu dinheiro e disse, dei-me também deste dom, para que quando eu orar e que eu impuser a mão sobre os irmãos, eles também recebam o Espírito Santo. Aí Pedro disse, vai você e o teu dinheiro para o inferno. Você não tem parte nesse ministério. Você não tem, em outras palavras, você não tem parte no reino de Deus, porque você pensa como as pessoas do mundo, o seu amor está no dinheiro. Você pensa que com dinheiro você consegue tudo. Não sejamos crentes multidões. Nós não podemos ser multidão, irmão. Porque o crente multidão, ele, como diz a Bíblia, ele até abraça a fé. Mas o grande problema é que a motivação com a qual ele abraça a fé é a motivação errada. E nós não podemos servir a Deus simplesmente porque nós queremos conquistar coisas terrenas. Irmão, parece até que é repetitivo a gente nas pregações está falando isso, mas é que, irmãos, o Espírito Santo, ele quer despertar a igreja acerca disso, irmãos. Sabe, irmãos, é tão preocupante. Um dia desse, uma irmã me contou que lá em Manaus, uma amiga dela é vizinha de um pipoqueiro. E essa vizinha resolveu ir à igreja. E quando ela chega lá na igreja, ela vê aquele pipoqueiro com uma chave de um carro na mão, muito bem vestido, testemunhando e dizendo que o Senhor havia abençoado ele, que ele tinha comprado um carro 0 quilômetro e que a empresa dele estava indo muito bem. Olha que coisa terrível, irmão. Quando a vizinha sai, ela falou assim, eu vou falar com o vizinho porque eu vejo ele vendendo pipoca na rua. E quando ela encontra ele, ela disse, irmão, ô vizinho, mas o senhor não é pipoqueiro? Ele falou, eu sou pipoqueiro, mas sabe o que é, vizinha? É que eu estava precisando, eu estava aperreado, e o pastor me deu R$300 e eu vim contar esse testemunho. Irmão, o crente multidão, irmãos, ele só visa isso, ao ponto de dar um testemunho, irmão. Mentir, ao ponto de mentir, ir para o púlpito e mentir, falar que só porque ele está congregando naquela igreja, o Senhor está mudando a vida dele, o Senhor está abençoando ele. Irmãos, isso é perigoso, isso é muito sério. Dinheiro não é tudo, irmãos. Dinheiro não é tudo. Eu vou passar um bom tempo, fique despreocupado, eu vou passar acho que mais uns 4 a 5 meses sem pregar aqui na igreja, amém? Dinheiro não é tudo, irmãos. Sabe, hoje, o que nós temos de crente multidão por aí, irmão, multidão, literalmente, as igrejas cheias, lotadas, já estão até inventando a tal de uma unção do canguru. Eu nunca vi na Bíblia dizer que existe essa unção do canguru. E as pessoas, sabe, irmão, com a motivação errada, estão procurando alimentos estragados, comida estragada, irmão. Eu louvo a Deus por ter conhecido a igreja bíblica cristã. E eu não estou dizendo que aqui é a igreja mais certa que existe, não. Nós temos o pastor Elvis, temos outros irmãos por aí. Ontem eu falava para o pastor Alan, Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19,
A Bíblia diz que Elias, quando Jezabel ameaçou Elias, disse que ia matar Elias, ele fugiu. E a Bíblia diz que ele desejou a morte. Ele disse: Senhor, eu quero morrer, eu não quero mais viver, porque, Senhor, mataram todo mundo, só sobrou eu. E a Bíblia diz que Elias entrou em depressão. Ele entrou... A Bíblia não fala a palavra depressão, mas se você olhar, você vai ver que ele estava num quadro depressivo. A Bíblia diz que ele, embaixo daquela árvore, ele dormiu, e o anjo acordou ele e disse: Elias, come e bebe. O Senhor levou água e pão para Elias. Elias comeu e depois dormiu de novo. Irmãos, quantos líderes estão num quadro depressivo? Já não querem mais fazer a obra. Estão decepcionados. Mas eu quero dizer nessa mensagem o que Deus falou para Elias. Elias disse: Senhor, eu não quero mais viver. E a Bíblia diz que Elias caminhou, ele comeu e depois ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, que o Espírito Santo, ele está aqui para te alimentar. Quando você lê a palavra, quando você ora, quando você serve a Deus com a motivação correta, ele te alimenta. E esse alimento que ele te dá, ele permite você a caminhar, a você a continuar a caminhada cristã. Ele te permite a você ganhar almas para Jesus, a você despertar outras vidas, a você gerar frutos no reino do Senhor. Aí Elias está lá na caverna, e o Senhor fala: Elias, o que você está fazendo aqui? E eu quero dizer para você, irmão, talvez você está assim meio desanimado, talvez você não está fazendo a obra, talvez você está parado. Ontem eu ouvi de um irmão dizer: irmão, quando você voltar aqui você vai ver, vai ser diferente, eu vou ser um pregador. Irmão, eu quero voltar aqui, eu quero encontrar mais pregadores, eu quero encontrar missionários, mais evangelistas. Irmão, Jesus está voltando e não é tempo de parar, não é tempo de morrer, não é tempo de desistir, irmãos. Sabe o que Deus falou para Elias? Elias falou: Senhor, eu tenho servido somente a ti, tenho sido fiel, mas mataram todos os teus profetas. Elias pensando que era a última bolacha do pacote. Aí Deus falou: quem te disse isso? Ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E eu sei que aqui tem pessoas que não se dobraram diante da prosperidade, não se dobraram diante dos maus ensinamentos, não se dobraram diante das coisas que o mundo está oferecendo, porque tem conhecimento, tem a convicção de que Jesus está voltando e que Jesus tem o melhor para nós, irmãos. E o melhor não está nessa terra, o melhor está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, e o que está por vir é a eternidade. O que está por vir é a morada eterna. O que está por vir é o arrebatamento. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O que está por vir, irmãos, é muito melhor do que essa terra está nos oferecendo. Queridos, não seja crente multidão. Não seja crente multidão. Não sirva a Deus com motivação errada. Não sirva a Deus, irmãos, só por interesse. O apóstolo Paulo disse isso lá em Filipenses: não façam as coisas por interesse próprio. Queridos, não sejamos crentes multidões. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 12. João capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 6. A Bíblia diz que Jesus estava sendo ungido por uma mulher. E aí tinha um camarada lá que era um crente multidão. Ele andava junto com os discípulos. Ele era discípulo, ele estava no meio dos discípulos. Ele fazia parte dos 12, Judas. E ele vendo aquela mulher derramar aquele perfume tão caro, tão precioso, ele disse: por que esse perfume tão caro? Ele vale mais de 300 moedas de prata.
Por que que não foi vendido e dado dinheiro aos pobres? E a Bíblia diz que Judas falou isso não porque ele amava os pobres, mas porque ele era ladrão. Ele queria roubar o que era colocado na bolsa. Ele era tesoureiro, ele cuidava das finanças do Senhor. Ele queria roubar. Judas não era discípulo, Judas era multidão. Judas estava ali com Jesus, servindo Jesus, mas a motivação era errada. Ele estava esperando a hora certa para atrair o mestre. E o crente multidão, ele traz Jesus. O crente multidão, ele trai a palavra. Ele não tem compromisso assim como o crente ocasional, mas ele é um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho diferente. Ele anda com os discípulos. Ele frequenta a igreja regularmente. Ele até vem nos cultos. Mas a grande questão é que na hora do compromisso ele pula fora. Na hora de fazer parte da equipe de evangelismo, não posso. Eu não posso. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, não posso. Na hora de fazer uma visita, não posso. Estou muito ocupado. Não dá para mim. Na hora de abrir o culto, vamos dizer assim, pastor viaja. E aí, não é o nosso caso, graças a Deus. E aí o pastor precisa de alguém para ficar na direção da igreja ou para substituir alguém. Não posso. Não posso, não dá para mim, não dá, eu tenho que limpar, tenho que fazer a minha unha, eu tenho que fazer o meu cabelo, eu tenho que jogar o meu futebol, mas não dá não, eu tenho que jogar minha bola, eu tenho que, não dá para mim. O crente multidão é assim, ele também não tem compromisso, ele também não tem amor pela obra. Ele serve a Deus com a motivação errada. Ele vive buscando seus interesses próprios. Ele vive, irmãos, de qualquer jeito. Ele não suporta uma repreensão. Se ele é chamado a atenção, irmãos, ele não gosta. Ele até anda disseminando contenda, falando mal do pastor, falando mal do grupo do corpo de obreiros da igreja. O crente multidão, irmãos, ele não tem compromisso. E sabe o que eu acho interessante? Quando eu estava meditando, o Senhor falou assim: existem muitos. Irmãos, eu falo para você com conhecimento de causa. Eu tenho andado, só tem alguns estados que eu ainda não conheço. Eu ainda não conheço Acre, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, mais ou menos uns 6 estados que eu ainda não fui. Eu tenho andado, irmãos, em muitos lugares, eu sei o que eu estou falando. Pessoas, irmãos, que têm usado a obra. Você sabe quantas igrejas é aberta no Brasil? A cada uma hora surge uma nova religião no Brasil. A cada uma hora. E acredite, a motivação, muitas vezes, é a motivação de Judas. A motivação é a de Judas. Eu vou abrir uma igreja porque eu estou desempregado. Eu vou abrir uma igreja porque o negócio não está dando não. E aí começa, irmãos, a ensinar heresias. E aí começa a ensinar aquilo que não é o correto. Faz como Judas. Irmãos, eu tive um sonho, escute isso aqui. Aonde nesse sonho o Senhor me disse que nos últimos dias Ele falou: está chegando a hora em que o meu Santo Espírito vai trazer à luz quem muitos líderes são. Quem de fato eles são, irmãos? Existem pastores, lobos, enganando, usando o nome de Jesus para enricar, para ganhar dinheiro, e está se lixando para a obra, e está se lixando para as almas. Não sejamos assim, irmãos, não sejamos crente multidão, não podemos ser isso.
não podemos. Mas assim como Judas, eles também, sabe o que acontece? A Bíblia diz no versículo 7, que Jesus disse para Judas, deixe Maria em paz. Está chegando a hora em que Jesus vai dizer para eles assim, deixa a minha igreja em paz. Está chegando a hora do Senhor tirar o joio. Está chegando a hora de ser recolhido o joio. Está chegando a hora do Senhor tirar o joio do meio da igreja, para que Ele possa, irmãos, recolher o trigo, para que Ele possa colher o trigo, que é a igreja perfeita, a igreja que está se santificando, a igreja que está buscando, a igreja que está se preparando para morar com o Senhor na glória. Está chegando a hora. Está chegando a hora, irmãos. A Bíblia diz que primeiro vai ser tirado o joio. O multidão é como o joio, irmãos. Ele é até parecido com o trigo, mas só na hora da colheita é que vai ser diferenciado. E quem vai tirar o joio do meio do trigo é o próprio Cristo. São os anjos do Senhor. E está chegando a hora, eu já diria a você que já está sendo começado a tirar o joio do meio da igreja. Queridos, sejamos discípulos. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos, no capítulo de número 4. A Bíblia diz que, no capítulo 3, a Bíblia diz que foi curado um coxo. E esse homem, ele foi curado através do Espírito Santo, através da oração de Pedro. O discípulo, ele é como Pedro. O discípulo, irmão, ele é como Pedro. Pedro disse para aquele homem, eu não tenho prata e nem ouro. Você pode não ter nada, irmão. Você pode não ter cargo na igreja. Você pode não ser diácono, você pode não ser um pregador, você pode não ter cargo nenhum, mas uma coisa eu sei, você pode ter o que Pedro tinha. Ele disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. E o que Pedro tinha era o Espírito Santo. O que Pedro tinha era o poder do Espírito Santo, era a santificação, era a unção. E esta unção o Senhor tem para você. A Bíblia diz, no capítulo 5 de Atos, que quando Pedro passava na rua, as pessoas colocavam os doentes nas macas, nas camas, sabe para quê? Para que a sombra de Pedro tocasse nelas. Endemoniados eram libertos, pessoas eram curadas, irmãos. Mas só que hoje, infelizmente, irmãos, as pessoas estão querendo negociar, vender milagre, vender o dom. Vai estar aí um grande pregador, ele ora por milagre. Você vem aqui na igreja, tem uma oferta e você vai ser curado. Eu já passei por isso, irmão. Uma vez um pastor me parou e falou assim, ei, tu tem fé? Eu falei, tenho. Por que Jesus não te cura então? Eu falei, porque Jesus não quis. Ele falou assim, dá uma oferta aqui na igreja, você vai ver que Jesus vai te curar. E eu falei para ele, quem disse para você que compra milagre? O crente discípulo, irmão, não se deixa enganar. Irmão, lá em Brasília eu conheci a história de um homem que queria se libertar do homossexualismo. Ele vendeu a casa, ele vendeu o carro. Sabe para quê? Para dar oferta na igreja para Jesus curar ele. Só voltando um pouquinho, eu esqueci disso, o Espírito Santo me fez lembrar. O crente multidão quer negociar com Deus. Milagre não se compra, libertação não se compra. Libertação e milagre nós ganhamos através da misericórdia, da graça do Senhor. E sabe como nós podemos conquistar? Jejum, oração, joelho no chão, boca no pó. Fazer igual Pedro, irmãos. Ele era um homem de oração. Sejamos crentes discípulos, que quando foram interrogados, pastor, me controla o tempo aí, porque o meu celular despertou, acho que fora da hora, tá? Me avisa aí no tempo. E chamaram os discípulos, ameaçaram eles. Sabe o que Pedro disse? Que acho algo interessante, irmãos. A Bíblia diz que eles ficaram admirados porque eles viram que Pedro e João eram incultos. Eles não eram letrados, eles não tinham conhecimento. Você não precisa ter teologia. Você não precisa ter grandes conhecimentos para Jesus te usar, para você ganhar almas, para você fazer a diferença. O que você precisa é ter a presença do Espírito Santo na sua vida.
Sabe o que Pedro disse? João disseram para eles: nós não vamos obedecer vocês, nós vamos obedecer ao Espírito Santo, nós vamos fazer a obra sim, nós vamos continuar pregando sim. Os verdadeiros discípulos, irmãos, eles não deixam de pregar, eles são ameaçados, eles sofrem, eles até podem perder a vida, mas eles não desistem, eles não desistem. Pedro e João desafiaram o Sinédrio, Pedro e João desafiaram aquelas autoridades, disseram: nós não vamos parar, nós não vamos desistir, porque nós vimos, nós sabemos o que Jesus fez por nós. Você tem que fazer, irmão, sabe o que? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 8, versículo de número 36, se não me engano, 30 em diante ali. Jesus libertou o endemoniado de Gadareno e ele queria seguir Jesus. Escute. Talvez você não tenha o chamado que eu tenho. Talvez você nunca vai sair de São Gonçalo. Talvez você nunca vai viajar para outro lugar. Mas Jesus, ele fala para você o que ele disse para o ex-endemoniado aqui já. Ele disse: volte para sua casa, vá contar para sua família como Deus foi bom com você e o que ele fez por você. E o Senhor está dizendo para você hoje à noite: você pode não sair de São Gonçalo, mas o Senhor diz assim: vai na tua rua, fala o que Deus está fazendo por você, fala entre a tua família o que o Senhor está fazendo por você. Seja um missionário aonde você está. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. Versículos 40 e 41. Os discípulos ali, irmãos, sendo chicoteados, os discípulos sofrendo na carne por causa de Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz no versículo 41? Que eles saíram de lá e eles se alegraram, porque eles sofreram, porque eles foram chicoteados, porque eles estavam sofrendo por causa do Evangelho. Irmãos, o verdadeiro discípulo, ele entende que muitas vezes é necessário sofrer. Muitas vezes é necessário. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que nada nos separará do amor de Deus. Não é tribulação, não é fome, não é nudez, nada pode nos separar do amor de Deus. E os verdadeiros discípulos não se afastam do Senhor. Os verdadeiros discípulos não deixam de pregar o verdadeiro Evangelho. Os verdadeiros discípulos, eles estão dizendo a toda hora, a todo momento: o Filho do Homem está voltando, é necessário ter arrependimento. Não importa se alguém diz: rapaz, mas esse camarada é chato, ele só fala de salvação, ele só fala que, as pregações dele, ele fala que dinheiro não é tudo, mas irmão, não interessa o que as pessoas falam, o que interessa é como Deus te vê, o que interessa é que você está falando o que Deus mandou, o que interessa é você pregar a verdadeira palavra, o que interessa é você apresentar para as pessoas João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é importante é você dizer: eis aí o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo, eis aí o verdadeiro Cordeiro, Jesus, que dá salvação. O importante é você dizer para as pessoas, irmãos, que Jesus morreu lá naquela cruz do Calvário. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, João capítulo 11, versículo de número 25. E aí eu encerro a mensagem. A Bíblia diz que o povo de Israel estava cativo lá no Egito. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele libertou o povo. E a Bíblia diz que a Páscoa, ela deve ser comemorada em que, irmãos? Em razão de Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. Em razão da libertação do povo de Israel lá no Egito. Mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje à noite. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito continuou neles.
Eu achei bonito as meninas, crianças cantando aqui, Cordeirinho da Páscoa. Por quê, irmãos? Porque a Páscoa é para ser comemorada. E o verdadeiro sentido da Páscoa é esse. É Jesus. O cordeiro não é o coelho. Não é o coelho. É pecado a gente comer chocolate? Não. Mas ensine da forma correta para os seus filhos. Coelho não bota ovo. Coelho não salva. Coelho não salva. Constantino era um multidão, não era discípulo. Ele era um multidão, ele era um sósia. Era, mas não era. E para Deus, ou é ou não é, meu irmão. Ou você é crente ou você não é. Ou você é discípulo ou você não é. Abra sua Bíblia comigo, João 11, 25. Que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a... Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando aquelas mulheres chegaram lá no túmulo, procurando Jesus, o que o anjo disse para elas? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. E eu quero dizer para você, irmão, que Jesus ressuscitou, sabe para quê? Para fazer de mim, de você, crentes, discípulos, homens e mulheres compromissados com o reino, homens e mulheres compromissados em ganhar almas, em compromissados em fazer a diferença. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Aleluia, irmão. Queridos, escute isso aqui. Eu fui pregar numa igreja, numa cidade, que eu pedi para o povo aplaudir. Não voltei lá nunca mais. Disseram para mim, aqui ninguém pode aplaudir, aqui não. Aqui só pode aplaudir se for um político que vier aqui, se tiver alguém importante, aí a pessoa aplaude. Mas negócio de aplaudir na hora, pedir para aplaudir o Espírito Santo, pedir para aplaudir Jesus, não, aqui não pode não. Que ponto chegamos? Por isso é que eu me sinto bem aqui, irmãos. Ora, se aplaudem homens durante minutos, horas, minutos, até meia hora durante... Eu conheço um relato de pessoas que foram aplaudidas durante meia hora. Bill Clinton, se não me engano, foi. Ou foi George Bush, acho que Bill Clinton. Por que nós não podemos aplaudir o Espírito Santo? Que bobagem é essa? Irmãos, sejamos crentes discípulos. E o crente discípulo está preparado para morrer. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo em Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Logo já não sou eu quem vive, disse Paulo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe o que Paulo disse, irmãos? Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu acho lindo, irmãos, eu acho lindo, Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo disse, eu sei viver, tanto na escassez como na abundância. O discípulo sabe viver, o discípulo ele é grato, o discípulo ele não para, o discípulo não deixa Jesus, o discípulo pode estar passando necessidade, o discípulo, irmão, ele pode estar passando um problema, ele pode estar passando uma dificuldade, mas ele está cantando, ele está cantando, ele está cantando, ele está cantando, ele está dizendo assim: levarei comigo a minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Canta, igreja. Até por uma coroa trocar. Sabe o que o discípulo faz, irmão? Se o discípulo for impedido de pregar, irmão, ele não obedece.
Lembram de um sonho que eu tive, que eu já contei para os irmãos aqui? Não sei se vocês lembram. Em que um anjo do Senhor disse para mim: você mora num país aonde existe liberdade para ler a palavra, para falar da palavra, em qualquer lugar e em qualquer hora. Porém, esta liberdade é falsa e ela está prestes a ser tirada. Se prepare, irmão. E quando tirarem essa liberdade de nós, muitos de nós podemos morrer. Muitos de nós podemos ser chicoteados. Muitos de nós podemos ser perseguidos. Muitos de nós podemos ser presos. Muitos de nós poderemos sofrer. E o verdadeiro discípulo, ele sofre. O verdadeiro discípulo faz como Paulo: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele faz como Paulo: o evangelho é pregado em tempo e em fora de tempo. Você foi chamado para ser discípulo, não para ser ocasional, não para ser multidão, mas você foi chamado para ser discípulo e para morar com Jesus. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você entendeu a mensagem de hoje? Meu irmão, diga para o seu: meu irmão, vamos juntos nos preparar para o que virá. Vamos juntos ser discípulos. Vamos nos dar as mãos, eu e você, para que nós possamos passar juntos os momentos difíceis que virão. Fale assim para ele: tem mais. Precisamos ganhar almas. Irmãos, tem alguém aqui nessa noite que ainda não é um discípulo do Senhor Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez uma aliança com o Senhor? Eu gostaria de pedir aos discípulos, se você conhece alguém aqui, eu não quero que você force, mas eu quero que você vá lá com essa pessoa e convide ela, diga assim: você quer ir lá na frente fazer uma aliança com Jesus? Convide essa pessoa. Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? E se essa pessoa quiser, traga ela aqui na frente. Se ela quiser, você traz ela aqui na frente. Abraça ela e traz ela aqui na frente. Querido Espírito Santo, não há mais nada que eu possa fazer aqui nesta noite, Senhor. Tudo que eu tinha de fazer eu já fiz, Senhor. Eu já preguei a Tua palavra. Eu já anunciei o Senhor. Eu já falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração para que eu falasse. Senhor, muitos estão, Senhor, hoje é domingo de Páscoa. Nós estamos lembrando a Sua morte, a Sua ressurreição. A Tua palavra nos disse hoje à noite, ela nos diz em João, que o Senhor é a ressurreição e a vida. Senhor, Espírito Santo, eu te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor possa convencer, se houver alguém aqui, convencer que a vida só está em Ti, como os discípulos disseram em João 6, 67 e 68. Pedro disse: Senhor, quando o Senhor falou, vocês querem ir também? Simão Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra, só o Senhor tem vida eterna, só o Senhor tem palavra que gera vida, para onde iremos? Senhor, que as pessoas possam entender isso nessa noite. Entender, Senhor, que só há vida em Ti, só há salvação em Ti, Senhor. Só há ressurreição no Senhor, só há liberdade no Senhor. Só tem, Senhor, direito de morar no céu aquele que reconhecer isso, Senhor. Pai, eu te peço nesta noite que o Senhor possa, meu Deus, Espírito Santo, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode nessa noite, eu te peço, Espírito Santo, por favor, convence vidas aqui hoje à noite. Pai, se tiver alguém aqui, Senhor, que tenha se identificado com esta palavra, que tenha sido multidão ou sido ocasional, que ela possa ter humildade de reconhecer que precisa ser discípulo, a humildade de reconhecer que precisa, meu Deus, ser discípulo. Pai, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, meu Deus, convence vidas nessa noite. Convence, Senhor. Pai, eu te peço, meu Senhor,
Que o Senhor faça a obra, porque eu não posso fazer. Tudo que eu podia fazer era pregar a tua palavra, Senhor, e eu nem podia. Eu fiz porque o Senhor me capacitou para isso. Eu te peço nesta noite, Espírito Santo, pega, Senhor, essa pessoa pela mão e atrás aqui, Senhor. Convence, meu Deus. Pai, se houver alguém aqui, Senhor, sendo ocasional, que o Senhor toque no coração desta pessoa. Se houver alguma multidão aqui, que o Senhor toque no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, a minha oração nesta noite é que esta palavra possa gerar vida, Senhor. Porque eu de mim mesmo não posso. De mim mesmo eu não posso fazer nada, meu Senhor. Mas o Senhor pode. Espírito Santo, o Senhor pode.